primeiro episódio da primeira temporada desse podcast maravilhoso. E para começar explicando a proposta do que vai ser tudo isso aqui e de onde vem esse nome bem diferente, eu vou chamar Jazz. Fala um pouquinho pra gente, Jazz, como é que surgiu esse nome. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Então, o que eu vou falar hoje para vocês? Sobre como o Pomo da Discórdia, ele surge de uma necessidade que a gente sentiu de debater entre três mulheres que discordam muito entre si, não são iguais, que têm diferença de crenças, valores, opiniões políticas. E quando a gente foi pensar qual deveria ser esse nome, existia uma história que dialogava muito bem com isso, que também trabalhava três mulheres, três deusas, que eram Afrodite, Hera e Atena. O Pomo da Discórdia, ele é um evento que acontece dentro da mitologia grega, ele é uma situação que é oriunda de um casamento. Era o casamento de Tétis com Peleu, eles estavam se casando, eles são os pais de Aquiles, que vocês tanto conhecem, Ilíada. E eles estavam no seu casamento e não convidaram apenas uma deusa, que não foi convidada. Eris, que é a deusa da discórdia. Eris, naquele bom senso de quem não foi convidado, mas vai mesmo assim, chegou no casamento para causar o quê? Discórdia, ou seja, disputa. Então ela leva uma maçã de ouro, como da discórdia nasce daí, e diz que aquele é um presente para a deusa mais bela, a deusa mais poderosa. E a partir desse momento, o que nós temos na narrativa é um grande confronto, uma grande disputa, uma grande discussão. E nenhum deus queria dar palpite. Zeus sabia que ia dar ruim. Disputar ali qual seria a deusa mais bela, ainda que uma delas fosse até mesmo sua esposa Hera. Então Zeus delega essa função para um mortal que era um pastor muito bonito, mais belo dos homens, que é o Paris. Então, essas três deusas vão junto com Mercúrio até Paris. E cada uma dessas deusas vai conversar com Paris, ou seja, tentar convencê-lo de alguma coisa, tentar persuadir o Paris. E, primeiro, Atena, muito sábia, a deusa oferece sabedoria, conhecimento, ele seria o homem mais sábio de todos, ele teria todo esse poder. Paris vai pensar sobre isso. Logo, Hera oferece poder, casamento, boas relações, zonas de influência, afinal, ela era mulher de quem comandava o Olimpo, então ela oferece também aquela destreza que Hera tinha nas relações pessoais, aquela destreza de poder. E a última deusa que vai falar com ele é ela, Afrodite. Afrodite oferece o amor da mais bela mortal, que é Helena, que era esposa de Menelau. Paris, tendo que escolher entre esses três coisinhas, como bom homem, escolhe a pior coisa possível, que vai gerar uma guerra que vocês também conhecem, que é a Guerra de Troia. Ele escolhe conquistar Helena. Então, a partir daquele momento, a deusa mais bela, como muitos conhecem, acaba sendo concedido o pomo a Afrodite, porque Paris assim decide. A gente vê que o Pomo da Discórdia, ele é uma disputa, ele é um valor que muitas das vezes é transformado, até mesmo pela mitologia, em um certo ar de rivalidade, de disputa, rivalidade feminina, de rivalidade em tantas horas. Mas quando eu olho para essa história, o que eu vejo são três mulheres tentando convencer as pessoas sobre algo, disputando aquilo, independente do que for. E é assim que o Pomo da Discórdia nasce. Nós queremos ser esse podcast. Nós queremos que aqui seja um espaço de discordância, respeito. Muitas das vezes também rola como que eu posso dizer, uma certa... Tudo bem, eu vou conceder que talvez isso, de fato, esteja certo, embora nem tudo que você esteja falando esteja. Então, nesse sentido, surge aqui um novo caminho, algo que a gente sente que falta muito no mundo que a gente está vivendo, onde parece que discordar de fato de uma pessoa é quase causar a ela algum tipo de dano irreversível e que todos deveríamos ter nos nossos nichos de bolha apenas a concordância. Nós queremos o Pomo da Discórdia para gerar esse debate, para gerar essa disputa de ideias que a gente tanto preza. É daí que surge o nome e é por isso que nós os escolhemos. Carol, agora se você puder falar um pouquinho sobre nós e por que essa ligação surgiu. Bora lá. É massa porque a Jazz acabou de mandar toda a explicação do porquê discordar e, ao mesmo tempo, surge aquela coisa, tá, se é todo mundo tão
diferentes, se tem tanta discordância, como é que vocês três se encontraram. Vocês vão perceber aí pelas vozes que cada pessoa também está em um cantinho do Brasil. Claramente o meu sotaque é nordestino, claramente o sotaque das meninas também vai mostrar bastante de onde elas vêm, e a gente basicamente se conhece dentro desse ambiente que é o debate competitivo universitário. Somos três mulheres que nos conhecemos nesse meio, somos três mulheres que também com muito orgulho fizemos história no passado, quando todas aqui se tornaram campeãs brasileiras. As meninas, como dupla, foram campeãs brasileiras na categoria aberta, e eu, com a minha dupla, fui campeã brasileira na categoria iniciada. Então, foi o primeiro campeonato brasileiro conquistado só por mulheres. Melhor debatedora também foi mulher, que foi também um dos prêmios mais importantes da competição em si. Então, são mulheres que têm, obviamente, uma oratória muito boa, que são treinadas e preparadas para argumentar e para discordar, e para, de certa forma, também saber entender e enxergar o outro lado, porque para você poder debater e chegar em algum ponto dentro desse esporte, você também tem que saber entender o que é que o outro lado pensa, como ele vê o mundo, para que você possa construir o seu discurso, você possa construir a sua abordagem. Dentro disso, deixa a gente explicar cada uma um pouquinho quem é. Eu vou começar explicando quem eu sou. Eu sou Carol Quirino. Claramente vocês vão ver que a pessoa mais alinhada com a esquerda desse podcast serei eu. Eu sou ativista pelo direito das mulheres e das meninas. Aqui em Natal eu coordeno o grupo de ativismo da Anistia Internacional, mas eu faço parte de muitos projetos que são ligados à comunidade LGBT. Eu sou uma mulher pansexual, assim, assumidamente, fora do meu grande armário de glitter. Então vocês também vão me ver pegar bastante essa bandeira por aqui. Essas causas sociais, elas me tocam muito, porque também é minha área pessoal. Trabalho com consultoria na área de gênero e também pesquisando e escrevendo na área de gênero. Então, eu sou essa mulher nordestina, acho que bocuda, um tanto quanto estressada e muito de esquerda. Então, prazer, essa sou eu, e eu espero que vocês se identifiquem comigo um pouquinho. E agora, para contar um pouquinho de quem ela é, eu vou chamar minha xará, Alice. Alice, eu acho que o teu microfone não está aberto. Confere. É claro que eu ia dar uma gafe no primeiro dia de podcast. Bom, gente, meu nome é Alice. Acho que a primeira coisa a se falar sobre mim é que eu sou estudante de Relações Internacionais. Então, isso significa que eu quase sempre levo tudo para uma perspectiva de geopolítica, de ciência política. Esse é o background pelo qual eu escolho enxergar o mundo e pelo qual eu escolho dar minhas opiniões também. Politicamente, eu estou bem mais à direita do que a Carol, mas isso não quer dizer que não tenha coisas que eu não concorde com ela. Eu sou liberal, eu sou extremamente feminista e eu tô aqui também para levantar essas bandeiras e para mostrar que é possível, sim, a gente ter um diálogo. Mais importante, é possível a gente ter um senso, a gente discordar e mesmo assim a gente dialogar de uma forma que admita a existência do outro. E eu acho que essa é minha grande missão e talvez meu grande lema de vida. Jess, agora você. Então, eu sou Jéssica Peixoto. Nessa brincadeira aqui, eu sou a pessoa que está ao centro. Eu tenho visões hoje que eu considero horas mais ligadas à centro-esquerda, horas à centro-direita. Tenho até uma tendência maior, para ser bem honesta, com a centro-direita em muitos momentos, mas me considero uma pessoa de centro. Também sou liberal, também tenho uma visão política, sim, bastante abrangente, mas mais do que isso, eu acho que se eu fosse, assim, selecionar algumas coisas sobre a minha perspectiva, diferente da Alice, que é mais para relações internacionais, eu cursei muito, eu troquei muito de faculdade, fiz administração, depois eu fiz relações internacionais, e depois eu fui para letras, então eu tendo a ver o mundo de várias perspectivas, sejam elas sociológicas, políticas, ou sejam elas muitas das vezes econômicas também, ou até mesmo por uma lógica até mundial. Então eu tento ver de vários jeitos possíveis. Sou atual presidente do debate, sou viciada e apaixonada e uma entusiasta do debate competitivo. Tenho muito orgulho de ser bicampeã nacional pelo Instituto Brasileiro de Debate, de outras conquistas que eu tenho, e tive o prazer de conhecer essas mulheres lá, então, claramente, é um lugar maravilhoso, que eu faço muitos votos que seja disseminado pelo Brasil. Sou muito ligada também a pautas de educação, acho que é uma coisa muito importante que constantemente é deixada de lado aqui no Brasil, e acredito que a gente deva cada vez mais focar nesse desenvolvimento educacional,
que às vezes é muito, mas muito, muito, muito perdido. Então, dentro disso, a Jéssica, que vocês vão ver aqui, uma hora vai defender uma política que vocês vão falar assim, cara, mas isso não é de direita, e de repente ela vai defender algum tipo de assistência social que vai ser considerada por alguns de esquerda. Então, eu acredito que a discussão é muito mais pragmática e muito mais rica do que a gente está trabalhando no status quo. É isso. E aí, agora que vocês conheceram um pouquinho melhor a gente, a Alice vai apresentar eu acho que é pouquinho. Importante para a gente começar esse primeiro dia também, a gente falar um pouco, talvez, sobre a coisa que motivou a gente a criar esse podcast e motivou a gente a querer se unir, especificamente essas 3 pessoas que estão em 3 lugares diferentes do espectro político, e a falar e a dialogar. Eu acho que essa coisa principal é a polarização. A gente tem que pensar que polarização é uma coisa muito diferente de dissenso. Enquanto o dissenso é justamente fazer o que a gente pretende fazer aqui, que é sentar, debater, discutir uma ideia, ter pontos de vista diferentes, a polarização, por vezes, e como a gente vê ela no mundo, é essa ideia de que o seu inimigo ou a pessoa que não está exatamente no seu posicionamento político, ela não deveria existir. Ou seja, por vezes é essa ideia que a gente vê tantas pessoas reproduzirem de que determinado lado do espectro político vai salvar dos males do outro. Ou seja, de que a razão ela se encontra em um único lugar e que a gente deve fazer o máximo para combater os outros lugares. Essencialmente, a polarização vê salvadores da pátria dos dois lados. Mas quanto mais a sociedade fica polarizada, tanto na esquerda quanto na direita, em vários espectros políticos diferentes, mais a gente perde esse elemento importante que é, por vezes, conversar com pessoas que discordam, por vezes, mas quanto mais as pessoas estão dispostas a contribuir, tem más intenções. Assim, eu discordo um pouco da Alice. Por exemplo, a gente tinha eleitores de esquerda falando que o Bruno Covas era fascista ou qualquer coisa desse gênero. Ou seja, isso é uma postura que, por vezes, ela impede o diálogo e ela impede o reconhecimento de características que talvez sejam positivas ou características que talvez possam agregar em todos os tipos de posicionamentos políticos. E a gente está aqui justamente para ter uma postura avessa a isso. Ou seja, sentar numa mesa e dialogar as 3 em relação a quais é que são as nossas perspectivas e considerar que talvez elas sejam igualmente válidas ou que talvez elas venham de backgrounds diferentes, elas tenham elementos diferentes para agregar no diálogo. Eu discordo um pouco da Alice, como eu disse, por uma questão de que eu não acho que polarização é negativa. Eu acho que polarização faz parte da política e que ela é louvável. A gente tem uma polarização tradicionalíssima, assim, muito forte, que é econômica, entre esquerda e direita, e que muitas das vezes deriva de uma visão ideológica de Estado, que é conflitante, por isso acaba polarizando. O que eu acho que é de efeito que a Alice abordou bem é a situação da polarização atual que a gente tem no mundo, que não é novidade, assim. Quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para os anos 90, nós vemos uma polarização forte entre Fernando Henrique e Lula. Ainda assim, essa polarização é muito diferente da polarização que acontece agora entre Bolsonaro e qualquer voz sensata. Gente, uma coisa aqui. Eu sou oposição ao Bolsonaro, sempre serei oposição ao Bolsonaro. Acho que alguma medida dele pode ter sido positiva? Poderia, não foi. O que os liberais vão falar sobre Paulo Guedes, assim, esse tipo de coisa, eu acho que morreu, né, mesmo? Paulo Guedes está enterrado. Mas a realidade é que essa polarização ela é muito mais sobre bom senso e violência e limitações e aniquilação, que é essa aniquilação do inimigo que a Alice falou, dessa descredibilização de qualquer voz que não seja a dele, do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente olha para Fernando Henrique e Lula, eles eram polares, assim, e disputavam muito. Mas você nunca vê o Lula defendendo a eliminação total do Fernando Henrique, ou esse desrespeito, que não é um traço da democracia.
Quando você olha para o Bolsonaro, você vê essa descredibilização, essa deslegitimação, essa crítica que não é da voz, da ideologia, do pensamento, mas da existência. Nós vemos isso até mesmo entre aliados dele. Se vocês olham para o Bolsonaro pós o abandono do Moro e do Mandetta, mesma postura. É como se o sujeito fosse um verme, algo que ele tem que eliminar, algo muito violento. Então, essa situação é uma situação da polarização atual no mundo, que dialoga muito com essas lógicas da extrema-direita, de violência, de extermínio. Nós vemos isso em outros países, esse extermínio do inimigo, esse extermínio da outra voz, a gente vê isso na Hungria, a gente viu isso nos 5 Estrelas na Itália, a gente viu isso nos Estados Unidos. Então, assim, é um momento que a gente vive que eu considero muito oriundo das práticas que são, assim, mais passíveis de polarização dentro da internet, que são esses nichos de reality show, de violência, de eu tô cego, casado, eu amo esse político, eu vou até onde for por ele, todo mundo que ele odeia, eu odeio, vamos lá. Então, esse escopo, eu acho que foi um aspecto que possibilitou, junto com as fake news em ascensão, que a gente tivesse essa polarização que não é ideológica, que não é sobre o pensamento, novamente, que é uma polarização burra e vazia de um lado, principalmente. Então, eu vejo um mérito na polarização, no sentido de ela é um fato político, mas do jeito que está, realmente, é a aniquilação do inimigo vazio. Eu acho que eu vou ficar no meio dessa balança. A Alice estuda Relações Internacionais, eu também formei em RI, então eu tenho a tendência de fazer meio que esse meio termo aí, como a Alice gosta de fazer, porém nem tanto, acho que eu tenho uma posição um pouco mais dura do que ela. Só que quando a gente fala de política, talvez polarização e extremismo, eles não representem a mesma coisa do que polos poderiam representar, por exemplo, na física, se a gente for falar de magnetismo e atração. Realmente os polos opostos, eles são completamente diferentes. Política são nuances, são espectros. A gente tem preto, branco e toda a escala de cinza que tem ali no meio. Eu acho que polarização, como Jéssica falou, tem o seu mérito dentro da política, sim. Realmente a gente consegue ver polos opostos, mas o extremismo, ele é fatal, ele é mortal. E eu acho que extremismo, ali, assim, te deixa alienado. Porque se você está no extremo e você não abre, você não tem capacidade, você é uma pessoa extrema e você só consegue estar naquele polo, você não tem capacidade de ouvir. Porque o problema que a gente observa é que muitas vezes a pessoa que está no extremo, ela não consegue ouvir a outra, sabe? Não é concordar com a outra, é simplesmente ouvir aquela pessoa sem que aquilo que você escuta te causa tamanho dano que te deixa violento, agressivo. Você não escuta para entender o que o outro lado está falando, você escuta para rebater o que o outro está falando e simplesmente anular qualquer coisa que venha daquele lugar. E daí, realmente, eu vejo essa diferença, essa linha bem tênue mesmo, eu acho que é uma linha bem fininha que existe entre polarização e extremismo, quando a gente está no recorte de política, principalmente quando a gente pega recortes de países como o Brasil, que a educação sobre política da população no geral é porca, é pobre e eu diria inexistente. Se você não for uma pessoa que tiver um certo privilégio de acessar escolas ou universidades ou graduações que vão te levar para ensino de política, ou se você não for uma pessoa que faça parte de uma família que é alinhada com o partido XYZ, ou se você de alguma forma não tem a sorte de esbarrar na tua trajetória com algo ou alguém que vá te fornecer conteúdo sobre política, sobre como política funciona, no Brasil você não vai ser a pessoa que vai entender jogo político, infelizmente. Isso não é uma coisa que toda criança consome na educação básica. E aí aqui a gente já faz a crítica à palhaçada do partido sem escola, da escola sem partido, porque a ideia aqui que eu estou falando não é partidária, é a ideia de você entender como é que funciona o sistema político do teu país, sabe? É você saber se está na escola e você ter acesso a esse tipo de conteúdo, isso não existe. Até porque essa é a forma mais fácil também de você conseguir controlar uma população. É deixar ela o mais alienada possível, usar dos marqueteiros, criar os reality shows que a Jazz bem estava falando agora, e trabalhar na máquina dos memes, e dos últimos tempos para cá, dos robozinhos eletrônicos também. E a partir disso é esse grande jogo de cabo de guerra. As pessoas, elas se concentram nessas pontas, elas acham que elas estão construindo algo, quando, na verdade, todo esse sistema só leva a um momento de ruptura onde essa corda vai estourar. Não importa de que lado você esteja, meu bem, vai existir sim um efeito dominó e você vai cair, porque aquilo que te segurava, a estrutura que te segurava não aguentava mais. E o resultado que a gente tem é esse. É um presidente que
não comemora o início da vacinação no meio de uma pandemia global. Eu simplesmente cheguei aqui no momento onde apoiar Bolsonaro hoje, para mim, já pulou a etapa alienação política. Para mim, está na etapa, muitas vezes, assim, falta de caráter real. O cara não comemorou vacinação, gente, numa pandemia que já levou mais de 200 mil brasileiros. Assim, é o povo dele em tese, né? Em tese. Porque o povo dele, na verdade, se constitui aos filhos dele. E olha lá, né? Tem os favoritos. Então, assim, essa história dessa polarização e dessa dinâmica de discordância, ela é muito, para mim, na minha visão, ela é muito sobre o cenário onde a polarização acontece e de que maneira ela se coloca do que, de fato, na discordância, que é todo o ponto desse podcast, é mostrar como discordância pode gerar um diálogo como esse que está acontecendo agora. E eu acho que o grande elemento que a gente tem até de diferença, talvez, na postura Lula versus Fernando Henrique Cardoso versus o que a gente tem hoje com Bolsonaro, Trump e todos esses grandes ícones da polarização, é justamente, talvez, o uso massivo de redes sociais. Porque o fenômeno de bolhas, ou seja, de quanto mais você curte coisas nas redes sociais, mais você tá exposto a opiniões simplesmente do seu mesmo viés ideológico, gera um potencial para polarização muito grande. Porque agora, se grande parte da nossa vida social acontece online, e em grande parte da sua vida social você não tem exposição positiva ou exposição que te agregue em relação a coisas de outros espectros políticos, fica muito mais difícil você mudar de opinião ou sequer você ter algum tipo de crítica construtiva no que você fala. Porque quando vem alguma coisa externa, essa coisa geralmente é um ataque. E esse foi o solo fértil que possibilitou com que vários movimentos extremistas crescessem pelo mundo, principalmente pelas fake news. Quando a gente tem esse fenômeno e essa descoberta por esses grandes caras populistas de direita de que fake news era um mecanismo interessante para você conseguir crescer, ou seja, você falar coisas falsas sobre o outro lado, motivar as pessoas a tomarem ação pelo seu lado, a gente viu que todo o discurso deles acabou mudando também. Porque esses caras, eles geralmente operam em um método que é falar verdades não falseáveis. Ou seja, quando o Trump está falando sobre as eleições, ele está sempre falando, olha, existe uma fraude eleitoral, você não vai conseguir prova nenhuma disso, porque o establishment tá fazendo essa fraude, porque o Biden está fazendo essa fraude, porque o Senado está fazendo essa fraude, porque tem pessoas do Partido Republicano que estão fazendo essa fraude. Eu sou o único que vai contar a verdade para vocês, porque todo o resto do sistema está corrompido. Então, a partir do momento que ele fala, existe uma fraude, vocês não vão conseguir comprovar porque tá todo mundo envolvido nela, essencialmente é impossível discordar dele. Porque esses caras, eles pararam de trabalhar com fatos, eles pararam de trabalhar com evidências da realidade e agora eles trabalham muito mais com conspirações. Então fica muito mais difícil você discordar com uma pessoa que não tem comprometimento nenhum em relação a falar verdades ou em relação a falar fatos, porque é essencialmente impossível você encontrar algum caminho comum, alguma coisa que vocês dois acreditem, alguma fonte que seja vista como igualmente relevante. Porque quando até, sei lá, a própria Fox News começa a criticar o Donald Trump, a postura dele é deslegitimar essa emissora, é deslegitimar esse veículo de comunicação, etc., como também parte dessa conspiração que só ele, só os seguidores dele, só as pessoas que estão muito, 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 muito próximas vão conseguir salvar em relação a isso. A mesma coisa é o discurso que o Bolsonaro usa. Olha só, existem pessoas corruptas no Supremo Tribunal Federal, existem pessoas corruptas na Câmara, existem pessoas corruptas no PT, em todos os outros partidos, mas eu sou o cara que vai salvar vocês, mas está todo mundo contra mim. Então, todos os meus erros não são minha culpa, mas eles são culpa dos outros que estão me podando de fazer determinadas coisas. Ele não dá evidência nenhuma que ele vai conseguir fazer essas coisas, ele não dá evidência nenhuma que ele é capaz de fazer qualquer tipo de coisa em relação a avanços ou algo assim, só que ele sempre terceiriza a culpa, eles sempre terceirizam os problemas e eles sempre estão vivendo nesse gigante mundo conspiratório de a vacina vai te transformar em jacaré ou qualquer tipo de coisa assim. Então, essencialmente, é impossível discutir realmente com essas pessoas se elas não têm comprometimento nenhum com a verdade. E muitas vezes a gente fica também se perguntando por que pessoas razoáveis, sei lá, muitas vezes continuam defendendo o Bolsonaro, e eu até jogo esse tipo de pergunta para vocês.
Mas eu acho que um dos elementos importantes para a gente começar a responder ela é o quanto também as pessoas investem reputação em defender esse tipo de pessoa. Quanto que as pessoas frustradas com a própria vida ou com o estado do país ou qualquer coisa assim, elas veem nesse tipo de discurso uma aposta alta, uma salvação, elas conseguem acreditar nessas teorias da conspiração, porque essencialmente não tem como você desprová-las de alguma forma, não tem como desprová-las inteiramente. Então acaba que essas pessoas acabam investindo tanta reputação em falar que esse Bolsonaro está correto ou que o Trump está correto, que fica muito mais difícil você voltar atrás, porque talvez o comprometimento ele seja muito mais em você estar certo, mais que estar certo, em você não estar errado, do que realmente chegar a algum lugar politicamente construtivo. Em política, raramente existem respostas fáceis. Assim, normalmente, eu concordo mais. Brincadeira, eu discordo. Alguns pontos que a Alice apontam são muito mais sobre a forma. Por exemplo, a geração de populistas, sabe? Eu concordo nisso. A polarização nas redes sociais acabou levando a um ambiente muito positivo para que esses populistas surgissem, para que essa situação se agravasse. Isso aconteceu. Mas quando a gente olha para a situação dos extremos, sabe? Por exemplo, os extremos são um problema. Como uma pessoa que eu me considero de centro, embora eu tenha uma filiação específica, eu defenda muito o estatuto do PSDB, não os políticos do PSDB, isso é uma diferença gritante sobre mim. Mas quando a gente olha para os extremos, é possível que um extremo não seja tão imbecil, sabe? Essa imbecilização, ela vem muito desse efeito, sim, das redes sociais. Mas quando a gente olha, por exemplo, um cara como Sarkozy, é direita clássica, central, assim, uma defesa assim muito específica de pautas que em muitos momentos até dialogam mais com o conservadorismo do que com a visão progressista. E ainda assim, entre ele e Hollande, entre eles adversários na França, havia uma concordância, um respeito, sabe? Quando Jéssica, olho para uma pessoa que defende perspectivas mais socialistas, que é ideologicamente atrelado ao socialismo, eu, Jéssica, não gosto dessa perspectiva, mas ainda assim acho que é um respeito democrático, de visão de mundo, de contribuição, coisas que são muito possíveis, até mesmo com pessoas que eu tenho discordâncias muito, muito fortes. Eu acho que a grande questão que a gente tem vivido é sobre como são polarizações, principalmente no vazio. Por exemplo, pessoas hoje que são pessoas medianas que estão apoiando Bolsonaro. Para mim, elas confundiram política com o Big Brother Brasil e estão defendendo cegamente aquele que elas querem que ganhe 1 milhão, como se isso, de fato, fosse uma grande importância. Isso já aconteceu em outros momentos, a gente teve aqui no Brasil a situação dos Vargas, a gente tem uma tendência muito personalista da política, então isso é um grande problema, a gente transformou um ditador, que era Getúlio Vargas, em um mártir nacional da liberdade, de tantas outras coisas, sabe? Então a gente tem essa romantização dos erros, do personalismo, dos problemas, desse tipo de político populista, algo que é muito forte na América Latina como um todo. Então, a gente vê bem essa problemática. Agora, quando a gente olha para a situação atual, para a situação do Brasil, a gente vê que até os extremos estão muitas vezes discordando do Bolsonaro. Um cara como o Sérgio Moro, ele é direita, ele é extrema-direita. E ele está ainda assim discordando, ele é oposição. Um cara como Kim Kataguiri é direita. O Rodrigo Maia é direita. Então, assim, embora em determinado momento pareça algo muito sobre o extremo político, sobre as disparidades políticas, eu acho que é muito mais sobre a construção da imagem, sobre a população. E a Carol, no começo, falou uma coisa interessante. No Brasil, a gente tem uma não educação política muito forte, mas no Brasil, a gente tem isso para todas as camadas da população. Elite não tem educação política, tem, assim, uma certa louvor pela imbecilidade. E aí, até não gosto tanto de Assédio Souza, não gosto, mas a elite brasileira nesse ponto, ela tem um quê de elite do atraso mesmo, embora eu discorde daquele livro de 90%, tem um meinho ali que ele faz essa análise que é de fato boa. Então, essa visão de uma elite que não lê, que não acompanha, que não está interessada, mas escolhe um candidato só e vou te defender até o fim, ela aconteceu com outros políticos, ela está acontecendo mais agora nas redes sociais, e o fato do Bolsonaro
Aí outro problema da nossa esquerda, por exemplo, nossa esquerda extremamente intelectual vai conversar com um sujeito que trabalha 12 horas por dia, fala de quê? Fala da lógica de produção do Karl Marx, fala do Bourdieu. Então, não é algo que é claro, não é um discurso que chega, não é um discurso acessível, é um discurso extremamente, muitas vezes, pedante. Então, o que isso fez? Isso fez um cara com uma linguagem simples, violenta e conservadora, somos um país extremamente conservador, com pautas de costume muito fortes, ganhar uma força que, assim, quase incomparável, assim. O Lula, eu acredito que teve mais capital político do que o Bolsonaro tem hoje, mas a paixão, o fervoroso ali, ele captou muito bem. E a gente teve várias polarizações com ele, polarizações entre ele e o PT, polarizações agora entre ele e o Brasil, basicamente, entre governadores. Ele consegue polarizar com qualquer um, porque ele sempre consegue ser esse candidato da aniquilação, esse candidato do ódio, sabe? E o ódio, de fato, tem gerado muito, mas muito engajamento nas redes sociais, na vida política brasileira. Então, eu acho que essa problemática, ela no Brasil em específico, ela é até mais do que ideológica, sobre os extremos. Ela é sobre a violência mesmo, sobre um discurso que é mais violento, dos reprimidos, daqueles que se sentiram traídos por governos anteriores, daqueles que acreditam em mamadeira de piroca. Então, essa pauta dos costumes, ela puxou muita coisa mesmo, e ele soube capitalizar isso para um ganho político que é realmente alto. E aí, já está aí falando sobre ganho político, e eu peguei duas coisas muito importantes, assim, eu acho que na fala dela. A primeira é que ela mostrou diversas figuras que, por mais que de início estavam aliadas a Bolsonaro, e eu espero que as pessoas não tenham memória curta o suficiente para esquecer quem apoiou a candidatura desse homem, quem fez parte do que é esse grande hospício, que é o mandato desse homem, do começo até agora, e o quanto hoje, ao contrário do que foi lá atrás, discordar do Bolsonaro é arrecadar capital político, gente. É moeda política, porque todo mundo sabe que o barquinho do Bolsonaro ele vai afundar. As pessoas, o grande fã-clube da alienação do Bolsonaro hoje, ele não vai conseguir reeleger o Bolsonaro na próxima. Pelo menos, assim, minha leitura, eu realmente acho que a galera alienada do Bolsonaro não vai ter essa posição, até porque no horizonte já vem se mostrando aí outras pessoas capazes de tirar ele. As pesquisas mesmo, quando a gente vai olhar os números de votos favoráveis ao impeachment do Bolsonaro, só aumentam. Pesquisas de Ibope do Bolsonaro, cada vez o Ibope dele mais baixo. Então, assim, discordar dele hoje é você começar a arrecadar e construir essa imagem que a Jéssica estava falando, essa imagem política mais forte, você começar a construir uma imagem, inclusive, para você poder entrar na corrida dos cavalos presidenciais da nossa próxima eleição. E assim, gente, foi muito massa a Jess colocar a ideia de que a gente realmente tem essa elite do atraso, porque, primeiro, essa elite do atraso odeia ser apontada como essas pessoas realmente atrasadas e que não possuem esse conhecimento, porque elas se acham, assim, acima do bem e do mal. Mas a gente tem que lembrar que até hoje a gente não conseguiu se livrar das nossas estruturas colonialistas, gente. É 2021 já, quase fevereiro de 2021, e a gente ainda tem de maneira muito, muito forte estruturas coloniais no nosso país, principalmente no que compete à política, seja na forma como política é feita, seja na forma como os políticos enxergam a população e a massa da população, e essa forma como esse curral eleitoral e essas rinhas de galo de política, de pessoas, de você jogar esses candidatos nessa rinha e eles se degladiarem para saber quem vai colocar a capa de super-herói, quem vai salvar o Brasil e a população, ela está aí desde sempre, ela está posta. A tecnologia foi evoluindo, a forma como a sociedade se comunica foi evoluindo, e aí as formas de você criar esse grande ringue, essa grande rinha, ela foi evoluindo. Então, se antes era você ir lá comprar voto, hoje é, de fato, você ir lá dizer que nos IFRNs do país, aliás, FRN não, né? Que é a minha realidade natal, mas as instituições federais do país tem livro de Wicca sendo distribuído para as pessoas que entram nas federais. É você falar que federal não serve para nada, não serve para gasto público e não tem nenhuma contribuição para a sociedade. Enquanto isso, a população não sabe o que um vereador faz. Isso é uma tristeza. A população não sabe o que um prefeito, um governador faz. Então, essa lógica do BBB, porque as pessoas estão voltando no candidato que vai gerar meme, notícia e entretenimento. Porque se você for perguntar, sair perguntando para a massa qual é de fato a importância de você eleger um presidente, sinto muito.
poucas pessoas vão saber te responder isso de uma maneira razoável, ou entender realmente o impacto dessas escolhas e do como isso vai construir o país, e é disso que essa polarização que a gente tem se alimenta. É da pura e mais completa falta de conhecimento, e a gente ainda tem uma coisa pior, que é as pessoas que têm esse acesso, de certa forma, a essa consciência política, essa informação política, ela está presa na bolha acadêmica. Muitas vezes, ou ela está presa na bolha acadêmica, ou ela está presa numa bolha partidária, e essa comunicação não é acessível. Não adianta eu querer transmitir conhecimento e eu estar aqui falando difícil se o meu recorte populacional, por exemplo, são pessoas que estão em comunidades periféricas. Chegar com no ápice da minha arrogância do meu artigo científico dentro das normas da ABNT, jogar 30 páginas de blá 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 na cara de uma pessoa e esperar que ela entenda e ela se converta. Gente, isso não existe, isso não funciona. Eu não vou, de repente, chegar, distribuir nos meus grupos de WhatsApp livros clássicos escritos em 1800 e lá vai Maria, e esperar que as pessoas que não tiveram o mínimo de educação, um país que é cheio de analfabeto funcional, vá conseguir entender aquilo dali. Então, às vezes, é muito fácil a gente culpar a população, mas uma coisa que eu espero muito ver um dia é qualquer corrente política de qualquer partido que comece a me apresentar assim, propostas para mudar a estrutura como a educação política é feita no país. Isso é uma coisa que eu adoraria ver, porque eu acho que é um caminho para a gente poder transformar essa polarização doentia e que aliena numa polarização que gera isso que a gente está fazendo aqui, que é uma construção do conhecimento. E o João Lucas até jogou uma pergunta super interessante para a gente, que eu tenho certeza que as três vão ter muita coisa para falar a respeito disso, que essencialmente esse sistema de polarização, esse status quo de polarização que a gente vive, ele reflete o que a população é? Ele é criado assim? Ou existem determinados oportunistas que simplesmente se aproveitam dessa tendência natural da população? E eu acho que existem várias respostas aí. Eu acho que, apesar de a Jess ter lembrado muito bem para a gente da raiz do personalismo, a raiz da polarização que a gente tem, que talvez seja até antes do Getúlio Vargas se colocando como pai ou esse tipo de coisa, eu não acho que o fato de a gente historicamente ter vivido isso significa que as coisas não estão piorando ou que elas não podem melhorar. Eu vejo que apesar de a gente sempre querer um pai que vai resolver facilmente os nossos problemas, a gente querer um herói, a gente querer um vencedor do BBB que com a sua grande trajetória vai conseguir inspirar uma nação, eu acho que o limite disso e o que faz com que as coisas estejam um pouco piores hoje do que elas foram sempre é talvez o desafio às regras do jogo. E dentro de uma democracia, quais é que são essas regras do jogo? O respeito ao contraditório, o respeito à existência de oposição, o respeito à existência de outros pontos de vista. E quando a gente deixa essa polarização chegar e essa vontade de que aquele nosso pai esteja sempre certo, de que aquele nosso pai ele dite todos os aspectos da nossa vida, quando ela chega ao limite de a gente não considerar mais as regras do jogo como válidas ou considerar aquele cara como sempre acima as regras do jogo, aí que a gente tem um problema de piora. Porque basicamente essas regras do jogo são o que definem a existência do contraditório, são o que definem a existência da crítica, a existência do outro. E quando você tem um ser que consegue viver sem as regras do jogo limitando ele, esse cara ele cada vez mais consegue fazer abusos de poder que são extremamente relevantes. E por vezes a gente viu essas mesmas figuras populistas na história brasileira, tipo Vargas, desafiando abertamente as regras do jogo, deturpando as regras do jogo para que ele pudesse existir. E eu acho que a gente fez um trabalho mais ou menos até então de colocar determinados freios e contrapesos para esses caras que fazem esses abusos de poder. Só que como falta justamente educação política, amarrando tudo que a gente está falando, é muito difícil para a população entender qual é que é a importância dessa regra do jogo. Ou seja, entender qual que é a importância da democracia, qual que é a importância da existência do outro e qual que é a importância do diálogo. Porque, no fundo, sempre parece que a gente está procurando uma narrativa. Bolsonaro, ele construiu para si aquela narrativa de indignação. Ou seja, ele pega todos os anos de PT, ele pega todos os escândalos de corrupção e ele personifica na linguagem violenta dele essa percepção de indignação. Ele personifica a indignação do brasileiro, mas também essa vontade
de trazer de novo a moral, de trazer a retidão para as instituições, e ele constrói uma narrativa para ele mesmo de que, pelo menos, ele pode ter quaisquer defeitos que sejam, ele tem aquele valor que é essencial, que é a retidão moral e a não corrupção de determinados valores. Então, independentemente de todos os erros que ele tenha na trajetória como deputado, todos os erros que ele tenha na trajetória como militar ou qualquer coisa assim, por ele ser abençoado com essa determinada retidão, ele já é mais comparativamente apto a liderar o país do que os outros. Ou seja, é uma figura que ela só surge quando você acha que um outro lado não tem nenhum tipo de retidão moral. Então, ele se apoia muito nessa narrativa. Eu acho muito interessante a gente ver com uma eleição presidencial cada vez mais próxima os outros tipos de narrativa que estão sendo construídas. E daí eu acho que, por exemplo, uma das mais relevantes que a gente vai ter que discutir aqui é a narrativa do Dória, que é a narrativa da recuperação da sensatez, da razoabilidade, de eu sou um cara de direita, mas eu acredito na vacina, eu acredito na ciência, eu acredito no Butantan, eu acredito nos fatos, que é uma narrativa também em reação a essa narrativa que o Bolsonaro constrói de turrão e de violento, que teve seu momento. Mas será que essa narrativa do Bolsonaro, ela sobrevive? Ou será que a gente já está pronto para uma nova narrativa? E essas narrativas, elas são boas per se? Ou a gente deveria trabalhar justamente aí, que eu acho que é onde todas nós concordamos, que é talvez na importância da educação política e na importância de clarificar as regras do jogo e da importância das regras do jogo para todo mundo com linguagens que replicam isso. Eu acho que sobrevive. Eu acho que a eleição não está ganha, eu acho que ele tem um público que dialoga muito bem com ele tem muita força. Então, assim, o Bolsonaro é um candidato forte para 2022, provavelmente mais forte, na minha opinião, isso segue da mesma forma. Ele capitalizou um público que é muito, muito, muito fiel. E uma coisa que a Alice falou agora também, boa, é sobre essa perspectiva de novas narrativas. E surge uma nova narrativa de oposição que também é de direita, que é o Dória. Assim, se o Dória me falar que ele é centro, eu vou rir. É um cara que está ligado à direita brasileira, é um cara que tem pautas assim muito fortes, que também dialogam com questões como costume. Vocês podem dar uma olhada, inclusive indicam algumas entrevistas da mulher dele, da Bia Dória, assim, propostas. Então ele é um candidato de direita. Então talvez a gente tenha esse segundo turno que seja polarizado, dois escopos ali, no aspecto político da direita. Claro, uma bem mais extrema, irracional. Para mim, o problema do Bolsonaro chega em momentos que aquele é burro mesmo, não é nem isso. E eu acho que o que ele bebe é no fascismo clássico, assim. Em As Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt fala um pouco sobre como bastante, na verdade, são muitas páginas, sobre como as ideologias, toda ideologia é totalitária. Mas então, qual seria o fator do fascismo que atrai, que suga, que faz, assim, um grande diferencial nessa ação? Ele consegue executar mais a lógica da totalitariedade. Então, quando um fascista quer passar sua vontade, seu poder, ele normalmente desafia as leis. Então, é sobre as regras do jogo. É como se houvesse uma força e uma ordem natural que impera sobre o homem. E, magicamente, aquele regime soubesse saber disso, soubesse para onde isso vai. Então, qual que é o dizer histórico, aonde que ele vai terminar, qual é o dever do ser humano, qual que é a regra, muito mais do que legal, qual que é a regra moral, assim, não sempre um valor de dominância assim, sobre a alma. Então, eles acabam subvertendo como se as leis devessem seguir a isso. E quando elas não seguem, elas devem ser quebradas, desafiadas, e existe essa ordem dentro do regime. Outra característica é essa criação do inimigo, e essa criação do inimigo, ela sempre bebe na ausência, num certo esvaziamento do outro. Então, eles próprios se esvaziam muito, se diminuem, se sentem atacados. E uma coisa que ficou aqui é sobre se o jogo tá pior, sabe? Assim, quando a gente olha para Vargas e quando a gente olha para agora. Será que tá pior? Na minha opinião, não. Porque uma das razões dessa violência, desse sistema que tem se aproveitado tanto, e aí respondendo diretamente a pergunta de João Lucas, eu acho que a polarização é uma consequência dos sistemas políticos que se aproveitam disso, acho que ela é um fato assim, natural, ela vai acontecer, a forma que talvez seja a grande disputa aqui. E quando a gente olha para essa situação, por que eu acho que é melhor agora do que como estava antes? Porque uma coisa que incentivou essa polarização, esse ódio, essa narrativa, ela é boa, que é a diversidade.
boa parte dessa população que está casada com o mito, que já disse muitas vezes que ele é bom, mas com esse mito aí, dessa narrativa do Bolsonaro, é sobre classe, é sobre cor, é sobre gênero, é sobre orientação sexual. Então, assim, a realidade é que dos anos 80 aos anos 2000, 2005, o Brasil teve essa ascensão de pautas sociais, de públicos, e essas pessoas se sentiram muito magoadas, ressentidas, muito preconceituosas sobre isso, por conta de questões de educação históricas. Elas se deleitaram no ódio ali, de verem pautas progressistas, de verem isso, e se sentiram muito ameaçadas. E aí pega essa característica do fascismo, que é do esvaziamento, de mostrar assim, vocês estão em risco, em xeques, a gente precisa colocar a sociedade no eixo. Aí esse eixo é sempre de um grupo só, essa moral é sempre de um grupo só. Ela é avessa a outras vozes. Então ela quer eliminar as vozes que desafiam o regime. E é uma coisa que ele bebe muito, e que essa narrativa bebe muito, muito forte no Brasil. Em outros lugares também, com públicos diferentes. No caso do Orbán, a gente vê que isso foi muito mais sobre a população islâmica. No caso da Polônia, a gente vê que é sobre o público LGBTQ+. Então, mas há sempre esse aspecto que foi, assim, que surgiu mesmo forte no totalitarismo do século XX, que é ainda utilizado por essas pessoas. Então, isso gera, assim, um engajamento de comprometimento de causa, alma, razão, sabe? Como se ele fosse aquele expoente, ele acredita naquele valor da sociedade. Então, faz muito sentido o logo dele, a chamada, que é Deus acima de tudo. O povo, sabe? Esse Deus acima de tudo é como se o que ele fizesse pudesse até ser criticado em termos legais, racionais, mas ele é a mais do que isso, ele está tentando nos levar para um eixo que foi perdido. Então, essas narrativas de ditadura gaysista, essas narrativas do MEC tentar desafiar isso, o marxismo, tudo isso é sobre uma técnica que era muito forte no fascismo. Então, eu ainda acho que ele precisa ser combatido, eu acho que a situação do Bolsonaro é combate mesmo, ele tem se aproveitado muito dos recursos da mídia e ele ainda tem um engajamento muito alto. Eu não sou tão positiva sobre a eleição de 2022, eu tenho fé, assim, que os candidatos vão conseguir ganhar do Bolsonaro, mas é uma diversidade de nomes, para não dizer polarização, para não repetir, é uma diversidade de nomes que eu acho que às vezes não pode ter uma convergência, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, a nossa política tem tido uma dificuldade de sacrificar a ideologia em favor de questões pragmáticas. Então, quando o Ciro Gomes, no segundo turno, tem a coragem de ir para Paris no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, ao invés de fazer uma campanha para Haddad, eu fico assim, cara, até que ponto a oposição aqui realmente valoriza a democracia? Ele sabia o monstro que era ali. Então, assim, muitas questões de personalismo e ego dentro desses partidos. Então, o Dória, será que se não for para o segundo turno, faz uma campanha para o Ciro? Será que o Ciro faz uma campanha para o Dória? Será que o Luciano Huck faz para qualquer um desses candidatos? O Huck eu acredito que faça, ele mais palanquinho. Mas isso é um grande problema que a gente tem, assim, as pessoas têm uma dificuldade de serem pragmáticas, assim, e eu acho que o risco é muito alto, acho que o Bolsonaro é um risco agora, não ideológico, pessoal, não, eu acho que ele é um risco democrático muito caro, um cara que tá falando aí, quem decide se um país é democracia são as forças armadas, pedindo para não atender governador que conseguiu a vacina, assim, ele, para mim, ele precisa ser combatido. Espero que o impeachment passe, espero que as pessoas aprovem esse impeachment, mas a gente precisa lembrar que ele hoje detém esse um terço que barraria o impeachment de ser votado e seguir para o Senado. Então, ele tem esse um terço. A gente precisa desconstruir essa base. Só que qual que é o problema? Essa base, ela depende de votos numerais, assim, de votos que muitas das vezes são esses 30%, esses 40%, que ainda está muito ligado ao Bolsonaro. Então, não adianta. Determinados candidatos, enquanto o Bolsonaro tiver apoio, não vão mudar de lado, porque para eles se elegerem, eles dependem daqueles votos. Então, é meio que um sequestro democrático mesmo. Acho difícil, assim, um cara tipo Van Hatten, que precisa desses votos, que é um conservador, que tem um público que adora o Bolsonaro, falar assim, cara, racionalmente, a gente tem razão para impeachment, mas eu não vou perder meus votos, não. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu não acho que ele vai falar assim, cara, apesar de tudo, eu posso não ganhar de novo, mas eu vou fazer o melhor pelo Brasil. Se a gente tem uma escolha aí dos políticos brasileiros, é preferirem suas reeleições, e aí, vários deles, do que de fato o que seria melhor para o povo brasileiro. E assim, encerro a minha fala e passo para a Carol. Respondeu o Gabriel Guia se ser radical é sempre ruim. Eu acho ótimo que essa bomba cai no meu colo, porque eu sou uma pessoa, assim,
Gente, sou formada em RI. Minhas respostas se resumem a depende. Depende muito do que é que a gente está falando. Eu realmente acredito que existem situações onde você ou você é radical ou você não quebra um sistema que está ali matando e oprimindo diversas pessoas. É uma coisa simples. Eu acho que, por exemplo, movimentos sociais. Existem movimentos e momentos, a própria história mostra isso para a gente muitas vezes, e eu não vou tão atrás, vou pegar exemplos mais atuais. O próprio movimento do Black Lives Matter é um grande exemplo de que existem momentos onde ou você radicaliza e vai para a rua e chama a atenção e mostra que se for necessário, você vai chegar aonde for preciso para você se manter vivo, não é para nada além, não é para você ter aumento de salário, não é para você ter algum ganho, benefício, é para você ter direito e acesso a uma coisa tão fundamental quanto é estar vivo. Simples assim. Então, eu acho que em momentos como esse, ser radical se impede, mas eu também vejo os momentos onde o radicalismo, ele aliena, que foi muito daquilo que eu já falei no começo aqui da live, que eu realmente acredito que quando você é radical demais e você não tem a capacidade mais de ouvir, aí você se perdeu. Aí não rola mais, sabe? Ser radical não é questão. Mas quando o teu radicalismo, ele tapa os teus ouvidos e acabou. Você é um burro que tem aquelas rédeazinhas aqui e você não consegue mais ter uma vista panorâmica. Você não consegue olhar para todos os lados. Só vê uma direção, só pensa num sentido, só fala uma coisa, só consome um discurso. E aí você morreu. Eu acho que você perdeu a funcionabilidade de ser um ser humano, né? A gente veio como animal racional e eu, às vezes, custo acreditar que tem seres humanos ao meu redor que vieram com essa característica. E, geralmente, são pessoas que radicalizaram ao ponto de não ter mais capacidade de ouvir. Eu acho que, amarrando essa fala e pegando dentro do radicalismo, eu vejo muito o Bolsonaro quase num processo Transformers de virar um Titanic, sabe? Já falou sobre um recorte, mas eu vejo muito, eu discordo um pouquinho do recorte dela, porque eu vejo muito um outro recorte que é muito próximo a mim. Quando você é ativista, você trabalha no terceiro setor, não adianta, gente, eu não vou fingir que a gente não é uma grande ciranda de esquerda. Assim, a maioria das pessoas, elas são sim de esquerda e elas são sim bem apegadas aos ideais socialistas, até porque muitas vezes a gente trabalha de graça, então você tem que ter um ideal muito forte, você tem que acreditar demais numa causa que você está trabalhando feito uma rapariga sem ganhar. Vamos deixar minha revolta aqui expressa e clara. Mas a gente assistiu o PT, que era esse grande estandarte assim, da esquerda brasileira, cair em migalhas, se espatifar e se espedaçar muito por uma coisa que Jazz acabou de falar, que é o ego político. Cara, o ego do PT deu o maior tiro no pé dele. E a gente percebe que existe uma grande massa petista que vai querer tacar fogo no meu corpo por eu estar aqui fazendo essa crítica e dizendo que não, o PT não tinha que ter mudado. Não, gente, o PT tinha que ter mudado o discurso, sim. Do mesma forma como o Ciro errou, o PT também não passou longe. Insistir em tentar empurrar o Lula goela abaixo. Insistir em fechar o diálogo com o Ciro no começo da campanha era uma desgraça anunciada. E eu acho que o próprio caminho do Bolsonaro até agora mostrou para muita gente que começou lá atrás apoiando a candidatura dele e mudando essa perspectiva. E não só apoiadores, mas oposição também mudar a perspectiva e entender que, e lembrar, na verdade, eu acho que não entender, mas muito mais do que isso, lembrar que política ele é um jogo de adaptabilidade. Se em certo momento você não se adapta, você afunda, você quebra. E a oposição entendeu que o velho discurso, esse discurso pautado nessa pedra aqui, está totalmente lamaçada, gente. E aqui eu não estou entrando no mérito do se o PT é correto ou se o PT é errado. Eu não estou entrando no mérito se o Lula estava certo ou se o Lula estava errado. Até porque minha leitura não tem nenhum político aqui, nenhum partido 100% livre, 100% limpo de culpa qualquer nesse cartório. Assim, o problema é que eu acho que está todo mundo muito mais errado do que certo, e às vezes a gente olha para o lado e só bate um desespero, porque a gente não sabe muito para onde ir, porque é isso, gente, são grandes crianças mimadas, que tem uma bolinha só, e estão lá na quinta série tentando jogar o futebol, mas está todo mundo brigando para saber quem é que vai ser o capitão do time, quem é que vai ser o dono da bola. Então, assim, tudo isso bebe muito guia dentro dessa ideia do se ser radical é bom ou ruim. Eu acho que no Brasil hoje ser radical na maioria das vezes é uma merda, mas honestamente o tempo vai passando e a gente vem sentindo cada vez mais a necessidade de radicalizar algumas medidas e algumas vozes em detrimento de que a gente permaneça vivo. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui agora,
Essa pergunta é de Júlia e eu vou jogar ela para a Alice responder. Vou só ler ela aqui. E aí, Júlia pergunta assim: hoje, no currículo nacional já temos a educação e direitos humanos, mas quando aplicada é extremamente precária. Nesse sentido, como colocar a educação política dentro da própria educação nacional? Arrasa, Alice. Eu acho que essa é uma pergunta bastante complexa, que ela envolve tanto elementos de intenção per se, como também elementos de execução. Então, eu acho que a gente tem que responder ela em duas partes. E eu acho que a primeira coisa em relação à intenção política é que eu não vejo que hoje exista algum tipo de intenção política por parte daquelas pessoas que estão no poder de realmente educar politicamente a população. E eu acho que isso parte não só, sei lá, daquele discurso usual que a gente tem de eles não querem que a população saiba política ou qualquer coisa porque vai ficar mais difícil eles serem eleitos. Eu acho que isso é parte da resposta, mas eu acho que outra parte da resposta também talvez seja a desigualdade que o Brasil vive, porque durante a maior parte da nossa história a gente teve grande parte da camada populacional, escravos, negros, mulheres, que sequer eram considerados pessoas dignas de estarem nesses espaços políticos. Eu vejo que talvez as camadas mais pobres da população sejam as que mais sofrem com isso. Mas é bastante recente o fato de essa camada mais pobre conseguir participar ou conseguir ser vista como alguém que tem voz na democracia. Então, hoje, se a gente ainda olha para a composição étnica, socioeconômica, de gênero dos nossos políticos, a gente vê que são pessoas que não necessariamente têm essa intenção de incluir outros tipos de pessoas dentro da própria política, porque eles não foram ensinados que política se constrói com alguém além dessa mesma classe esclarecida daquelas pessoas que estão sempre lá. Então, acho que a gente tem um gap de intenção aí, que é mostrar que determinadas visões, que determinadas vozes importam para além de você dar, sei lá, para além de você fazer políticas de ano de eleição para essas pessoas votarem em você mesmo assim. Mas eu acho que muitas vezes a gente continua tratando determinadas camadas sociais simplesmente como aquele mesmo curral eleitoral. Vota, mas não opina. Vota, mas não faz política. Vota, mas não fala. E eu acho que a gente precisa prestar atenção justamente que essas pessoas, para além de votarem, para além de elegerem seu político de estimação, elas também têm que ter o substrato suficiente para conseguir criticar ele e para talvez mudar de outros políticos. Então, acho que esse é o gap principal de intenção, e daí eu acho que a gente pode discutir várias outras coisas em relação a como é que a execução dessa educação política se dá na prática. E eu acho que um pouco dela é a execução de todos os outros tipos de educação que talvez a gente já tenha, história, geografia ou esse tipo de coisa, mas que não é verdadeiramente transmitido ou que não é tão bem transmitido para todo mundo que deveria. Então, acho que talvez até as coisas básicas que a gente tem, elas serem mais normalizadas, como terem mais qualidade. Eu acho que é super importante mesmo. E eu vou puxar uma outra pergunta aqui do Vitor e passar para a Jéssica também, porque eu acho que talvez ela mereça também uma resposta um pouco mais longa. O Vitor perguntou para a gente: usar as táticas do bolsonarismo contra ele mesmo é válido? Ao invés de usar o PT como inimigo em comum, passar a usar o Bolsonaro como inimigo em comum dos políticos? Eu acho que tem um problema aí, que é: qual era o motivo pelo qual o PT era inimigo em comum e qual o motivo pelo qual o Bolsonaro era inimigo em comum? O PT tinha várias coisas envolvidas, desde escândalo de corrupção até discordância com pautas tipo identidade de gênero, etc. Então, eu acho que muitas das pessoas que eram contra o PT eram significantemente contra o PT por motivos muito diferentes. Os meus motivos, talvez motivos da Jéssica de ser contra o PT, talvez sejam muito... Não, com certeza, eles são muito diferentes de quem está mais naquele extremo conservador do espectro político, que envolveria várias outras questões identitárias também, várias outras questões de política também, e não simplesmente, sei lá, de alguma boa atuação democrática. Mas eu acho que, em relação a você ser contra o Bolsonaro,
todo democrata, na minha opinião, a essa altura do jogo, deveria ser contra o Bolsonaro. Eu acho que isso não é repetir a mesma tática do que ele. A gente é contra o Bolsonaro simplesmente porque ele não respeita mais as regras do jogo. Simplesmente porque ele não tem compromisso com a verdade, porque ele não tem compromisso com o fato, ele não tem compromisso com o progresso. Eu não acho que ser ruim que você tenha um inimigo em comum significa que não podem existir coisas que têm que ser vistas que têm que ser vistas por todos os lados do espectro político como ruins. E desrespeitar esse próprio sistema que a gente constitui o dissenso, o próprio sistema que a gente constitui o diálogo, eu acho que aí sim é um motivo para todos os lados eles serem para todos os lados serem contra sim o Bolsonaro e contra sim todo mundo que não esteja dentro dessas regras desse jogo que todo mundo depende para avançar suas coisas. Eu acho que aí é o momento que a gente consegue de novo trazer a Hannah Arendt, que muitas vezes o que o Bolsonaro fez durante todo o discurso dele era o mesmo tipo de reprodução da banalidade do mal. Ou seja, ele se coloca tanto como pai, ele se coloca tanto como protetor, como aquele cara que tem as qualidades mais virtuosas, independente de quaisquer defeitos que ele tem a qualidade de virtude e ele tem a capacidade de guiar o país, que você consegue entregar tudo que você tem nas mãos dele, porque você acredita que esse cara, ele é o mais preparado e ele tem, sei lá, essa visão e ele tá fazendo o que ele sabe fazer bem. Quando a gente delega toda a nossa capacidade de pensar para um político, para um pai, é aí que ele comete esses abusos, e é aí que a gente aceita violência e que a gente aceita ódio. Porque a gente acha que essa violência e que esse ódio, elas são de alguma forma menos graves do que elas aconteceriam em qualquer outra situação, porque agora eles estão sendo falados por uma instituição que você confia, por uma instituição que você vê como a moralmente mais correta. Então, se o Bolsonaro, ele te vende, ele te convence que ele é moralmente mais correto, talvez ele fazer violência não seja tão grave quando você vê a violência sendo perpetrada per se, porque ele dá a impressão de que a violência que ele perpetra é por causa de um bem superior, ou seja, ele de alguma forma banaliza o mal em relação a essas coisas. Eu acho que isso é mesmo muito perigoso. Victor, meu querido, eu acho que a gente já está fazendo isso. Eu acho que nós já estamos usando uma tática, que é do inimigo comum. Eu não acho que essa tática é problemática, porque, de fato, ele é um inimigo comum ao Brasil hoje. Nesse ponto, concordo com a Alice. É muito diferente da briga entre PT, entre a lógica do PT, com o que a gente está fazendo agora. O Bolsonaro, de fato, é um inimigo da nação. O PT não era. Constantemente, naquela época, quando eu era assim, uma opositora, ainda sou, não concordo de fato com muitos pontos do partido, por discordâncias ideológicas, questões como corrupção, esse tesão em nomes que são tão problemáticos quanto Lula, agora atrelado a ele também o Haddad, essa paixão da Gleisi Hoffmann por elogiar a Venezuela, então não concordo. Mas eu nunca disse tchau PT, ou tipo, chega de PT, ou acaba o PT, porque eu acredito que um partido é um agente democrático válido, que deve ser respeitado, e no caso do PT, precisa de uma urgente reformulação. E não só no caso do PT, eu acho que todos os partidos do Brasil hoje precisam de uma urgente reformulação. Então, assim, quando eu vejo assim, o cenário de 2014 a 2016, e aí até mesmo meu próprio partido, nesse sentido, que é o PSDB, quando eu vejo o que o PSDB fez, a narrativa que o PSDB endossou, e aí não é a narrativa do impeachment, eu acho que impeachment é impeachment, não que impeachment é golpe, mas quando eu olho a narrativa do PSDB de descredibilização do PT como agente, eu acho ela extremamente problemática. Não foi feita por todos os quadros do PSDB, mas foi feita por vários deles, inclusive o atual assim, nome assim, de oposição do Bolsonaro, que é o Dória. Então, assim, eu acho que isso é muito problemático, que é a descredibilização de um agente que é forte, que é o agente democrático mesmo, que é o partido, que eu acho que tem suas crises, seus momentos, mas tem um caminho ali, uma reforma, eu sou super favorável a uma reforma partidária, devemos fazer um quadro sobre isso, mas, então eu acho que esse foi um grande problema. Ao mesmo tempo, eu olho o próprio PT em 2014, criando uma narrativa de ódio, uma narrativa de fake news contra Marina Silva, porque não queria encarar no segundo turno, mas sim encarar Aécio Neves, porque tinha mais medo de perder ali para a Marina. Então, isso não era um fato de um e outro, isso é um problema que a gente tem dentro do nosso sistema partidário, que acabou se refletindo ali no ódio ao partido. Com o Bolsonaro, a gente vê uma mudança para fatos bem personalistas.
Então, o lulopetismo entra assim como uma pauta do PT. Vamos aqui nessa pauta. E do outro lado, uma direita desesperada com uma pauta, vamos de Bolsonaro. Que para mim foi um furto total. Eu mesmo, Jéssica, não me arrependo, faria de novo. Para mim estava corretíssima, a vida mostrou. Fiz campanha fervorosa todos os dias do segundo turno para o Haddad. No primeiro turno, votei na Marina, nem votei no PSDB, por questões ali do momento do partido, a indicação do nome, porque eu acredito que a Marina tinha propostas melhores, o Janete, que é a mente econômica por trás da Marina, a visão, ele era mesmo centrista, então por essa visão, ser coerente, embora meu partido, naquele momento que eu estava afiliada, não fosse coerente com a minha visão política, com essas questões, eu decidi ser. E olha que eu até gosto do Alckmin, acho um bom nome, sim, não acho o Alckmin um nome horroroso, mas naquele momento, mediante as propostas, mediante o quadro, mediante o escopo político, eu preferia a Marina, até porque, caso houvesse assim, milagrosamente o segundo turno entre Marina e Bolsonaro, era mais difícil para ele até polarizar. Mas deu no que deu, né? A gente teve o segundo turno que teve, e a gente teve essa narrativa do inimigo aí. E eu acho que essa narrativa do inimigo, ela atualmente o que a oposição deve fazer mesmo. O Bolsonaro hoje é o inimigo do Brasil, ele está unido no Brasil em torno disso. E diferente do PT, como a gente, ali ele tem umas culpas que eu acho que não são disputáveis. Ele está matando gente, ele está endossando a pandemia, está causando caos, ele está chamando a galera para golpe. Isso aí não é qualquer coisa, assim, isso para mim não é comparável à pedalada fiscal, isso é muito mais grave. O que ele está fazendo é desafiando o sistema, é matando a democracia por dentro. É, assim, possivelmente aumentando a facilidade para as armas, porque ele sabe que essa população que tem uma tendência a defender isso vai estar do lado dele. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. O vice dele está no exército, ele tem uma trajetória com as Forças Armadas. Então, eu acho que é um tanto quanto diferente. Práticas dele que eu sou contra usar. Fake news. Se descredibilizar, se mentir, eu acho que esse não é um recurso que democratas devem utilizar e eu não acho que irão. Ninguém precisa mentir os erros do Bolsonaro. Eles são, assim, vários, assim, em 5 minutos você pensa em 40. É incrível. Mas esse é um problema que a gente tem no estado atual e que eu acho que a gente não deve adentrar. Para mim, o que o PT fez de descredibilização e fake news com a Marina é pavoroso. Não importa que foi o PT e agora seja o Bolsonaro, acho essas coisas horrorosas. Então, acho que a gente deve ter essa ética, o conhecimento, essa ética, a informação e não partir para esse tipo de estratégia. Hoje, no Brasil, a gente tem o João Moedo concordando com o Fernando Haddad. Bolsonaro precisa sair. Isso, para mim, já é um grande avanço sobre uma oposição que seja mais forte. Mas, como eu disse anteriormente, meu problema com isso é na hora do vamos ver o ego ali, se o Haddad consegue falar, Dória, vai lá, meu filho, e o Dória consegue, vai lá, Haddad. Então, são essas as questões que eu acho que são mais difíceis da gente ver. Sobre a pergunta da Júlia, uma coisa que eu acho interessante sobre a BNCC já abordar os direitos humanos é que a BNCC é maravilhosa, ela aborda várias coisas que não são institucionalizadas dentro da educação, nem no melhor colégio, de onde se quiser, e nem na educação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A razão é o desinteresse. Eu acho que um bom jeito da gente dar mais valor para os direitos humanos, em determinado momento eu nem fez isso, mas era só infração dos direitos humanos na redação, eu acho que é cobrar essas questões, é abordar mais essas temáticas em aula, é de fato estabelecer uma razão para as pessoas estudarem. Então, a gente tem um jovem hoje que estuda a reprodução das gimnospermas. Qual o valor disso para a educação desse cidadão? Se a gente está vivendo num país onde as famílias já têm uma cultura, uma institucionalização extremamente punitivista, extremamente de direitos humanos para humanos direitos, bandido bom é bandido morto. Então, quando a gente tem isso, eu acho que a educação é um mecanismo de empoderamento, mesmo de combate. E dentro disso, eu acho que um bom jeito da gente estabelecer essas coisas são, de fato, instituí-las mais em sistemas de vestibular, em sistemas de prova. Então, o menino que está estudando para o Enem, ele vai lá e pega, às vezes, assim, o mais estudioso vai estudar tudo, o médio vai olhar umas videoaulas, vai dar atenção para o professor, alguém vai ver aquela revista do Guia do Estudante, a gente não vê ninguém cobrando direitos humanos, a gente não vê ninguém cobrando como que foi a cartilha de 1948, quais são os valores históricos que permeiam isso. Então, isso é muito raro. Então, instituir isso mais no vestibular é uma forma de fazer com que as pessoas estudem isso mais. Então, assim, não acho que isso resolve tudo, eu acho que isso é muito cultural, é que a gente tem que desenvolver esse valor. Mas eu acho que já é uma perspectiva de mais ação que a gente poderia implementar no status quo. Também acho que debates competitivos são um ótimo jeito de melhorar tudo, assim, as pessoas escutarem mais, falarem mais, pensarem de uma forma lógica e se colocarem de uma forma lógica. Gente, foi um prazer enorme participar dessa live aqui hoje. Vai estar disponível no Spotify. Se você está escutando no Spotify, seja bem-vindo à Voz do Spotify.
Mas a gente vai encerrar, já estamos com 1h10, basicamente. Era 1 hora. Mas as perguntas foram ótimas, as participações foram ótimas, eu espero que vocês tenham gostado. E foi um grande privilégio dividir esse momento com essas mulheres tão maravilhosas. Muito obrigada. Das palavras da Jazz, a minha, convido vocês também a dar um follow na gente lá no Instagram, que é o arroba Pomo da Discórdia, porque lá basicamente vai ser a central para vocês receberem as informações de qual vai ser o tema de cada podcast, qual podcast vai ser nesse formato de livecast, né, que a gente vai ter durante o mês, só podcast, e aí vocês vão ter em todos os streams, essa semana mesmo. Esse episódio já deve estar no Applecast, já está no Spotify, já vai entrar no Deezer, então vocês podem escolher o stream que vocês preferirem. Lá no Instagram vocês vão poder interagir para jogar tema que vocês querem ver a gente discordando ou concordando por aqui. Vocês podem dar a opinião do que vocês acharem, coisas que a gente pode melhorar. Vocês podem contribuir para os quadros que vão acontecer durante o mês, então a gente vai ter essas mesas, mas a gente também tem outras surpresinhas vindo por aí. Lá vocês vão encontrar o perfil pessoal de cada uma das meninas, então à medida que você for se alinhando com alguém, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor pelo perfil pessoal e, pelo amor de Deus, também se inscreva no YouTube, que é por onde vocês vão ter acesso ao livecast. Então, se foi pelo livecast, se foi pelo podcast, seja bem-vindo. Foi um prazer bater esse papo por aqui hoje e a gente espera vocês na semana que vem. Vou passar para a Alice para deixar o cheirinho dela também. E principalmente usem as nossas redes sociais para fazer o que a gente está aqui para fazer. Venham discordar da gente, venham sugerir novos temas, venham dar outros tipos de opinião, porque o que a gente quer fazer aqui é realmente ter uma discussão sensata, com vários pontos de vista, com várias perspectivas sobre os mesmos assuntos, mostrando que política não se faz só com polarização. Política se faz com respeito, diálogo também se faz com respeito. Então ficamos por aqui. Um beijo a todo mundo que participou, todo mundo que está ouvindo. E é isso, gente. Beijão, até mais.